E aí, gente, afromarxismo aqui, hoje com o Luiz Maurício Azevedo, Afromarxismo, Fragmentos de uma Teoria Literária Prática. Livro que foi lançado aqui pela editora Sulina, lá de Porto Alegre, em 2022, um livro de ensaios literários, sociológicos, filosóficos, práticos, do Luiz Maurício. Um livro que tem 128 páginas e hoje a gente vai discutir, então, essas questões aqui do afromarxismo. Obrigado, Luiz, pela presença. Seja muito bem-vindo ao canal aqui, Outro Livro. Muito obrigado pelo convite, Ricardo. Uma maravilha estar aqui. Massa. Gente, antes da gente começar a falar do livro, o Luiz Maurício Azevedo, ele nasceu em Cascavel, ele é formado em Letras pela PUC do Rio Grande do Sul, doutor em Teoria e História Literária pela Unicamp, pós-doutor pela USP. E em 2022 foi um dos autores do programa principal da FLIP, a Festa Literária Internacional de Paraty. Ele mora em Porto Alegre, onde atua como crítico literário e editor de livros. Entre os livros do Luiz, eu também recomendaria para vocês esse Boca de Conflito, aqui, Universidade Brasileira, Racismo e Marx, e o Estética e Raça. De certo modo, os três livros conversam, né? Estética e Raça, ensaio sobre a literatura negra de 2021. De certo modo, não. De todos os modos, os três livros conversam. E o Luiz também ele é autor de vários livros de literatura, transitando aí entre a poesia e a narrativa. Por fim, o nosso convidado hoje também é um dos editores da Figura de Linguagem, sediada em Porto Alegre. Se der tempo, no final a gente ainda conversa sobre isso. Beleza? Luiz, você escreve, né, logo no começo do livro aqui, que essa obra dá continuidade em outra direção ao Estética e Raça. Você podia esclarecer um pouco essa transição aí de um livro para o outro, como um dá continuidade ao outro? Sabe que o Estética e Raça, que saiu no meio da pandemia, naquela onda do Black Lives Matter, ele teve uma circulação muito diferente dos outros livros que eu escrevi. Então, isso foi muito estranho para mim. O livro teve uma circulação muito positiva, uma recepção robusta comparada às outras. E aí, claro, quando isso acontece, o editor diz, olha, vamos aproveitar esse embalo e vamos oferecer mais coisas. Aí ele já tinha me perguntado, você quer publicar outra coisa e tal? Eu disse, estou fazendo um romance, fazendo 2 romances. Ele disse, não, de teoria. Eu disse, não, de teoria tem uns artigos esparsos aí, mas são artigos científicos e eu não estou interessado em publicar nada teórico. Isso eu disse numa sexta para ele. Na terça-feira, eu mandei um e-mail dizendo, estou com uma ideia aqui de fazer um livro que reúna essas coisas, que dê sequência às discussões de Estética e Raça, que é um livro introdutório, e eu estava um pouco zangado com isso. Eu acho que o debate da questão negra no Brasil, ele fica sempre nessa superfície da introdução. São muitos livros introdutórios sobre o racismo, sobre a sociologia, sobre o que a universidade pode fazer para combater o racismo estrutural, sobre o que as empresas devem fazer, o que o branco deve fazer, como o negro deve se conscientizar. E isso, para mim, já está absolutamente cumprida essa tarefa. Pessoas muito melhores do que nós escreveram livros muito mais interessantes, introdutórios, e a gente tem que sair disso daí. Agora a gente já sabe que existe o problema do racismo, que existe uma situação social atual que é fruto dessas nossas heranças terríveis, dessas raízes coloniais, tal e tal. Eu queria dar um passo adiante. E eu queria que não fosse uma repetição do Estética e Raça em todos os sentidos. Eu queria, porque várias pessoas escrevem para mim sobre Estética e Raça a partir da chave da emoção. Eu acho uma chave muito positiva, tanto é que eu fiz o livro nessa toada. Mas é uma chave primária. Eu queria ir para uma outra chave agora. Isso é legal. Muita gente se emocionou, especialmente no final do livro. As pessoas disseram, nossa, o Estética e Raça me tocou muito, eu me senti identificada como pessoa negra, ao ter contato com os textos que, de certa maneira, nos humilham por causa do racismo. Tudo isso é verdade. Mas eu queria um outro passo, que assim, e isso como professor me incomoda muito. Eu acho que nós temos que fazer algo.
E esse fazer algo não está no bojo das questões político-práticas. O sujeito vai lá e vai assumir um cargo público ou vai um cargo eletivo e vai se candidatar a deputado, senador, presidente e vai mudar as coisas. Não é nesse lado. Embora eu acho que isso seja muito importante e dou apoio a várias iniciativas nesse sentido, eu achava que, do ponto de vista intelectual, já estava na hora de nós fazermos algo. O que é fazer algo nesse sentido intelectual? Escrever livros que compreendam que sem as ferramentas brancas, europeias, terríveis, não vai ter como mudar esse sistema branco, europeu, terrível. Nós não temos como fazer a contribuição do debate intelectual brasileiro só com as nossos saberes populares, só com os nossos saberes de terreiro, só com os nossos saberes de vivência de homem e de mulher negra. Nós precisamos entender as outras linguagens brancas. E veja, entender não é o mesmo que reclamar delas. Entender é entender a gramatologia, como é que elas se assentam, no que elas se assentam. E a partir daí juntar as duas coisas, que essa é a minha ambição maior na vida. Assim, eu não quero uma universidade em que os negros entrem para ensinar professores brancos sobre aquilo que eles não conhecem, porque tem uma vida burguesa, apartada da sociedade. Aí o sujeito vai lá e ele lê um livro, e o livro ensina como é o Brasil profundo. Não me interessa isso. Eu não quero que o sujeito aprenda, que o professor universitário, por exemplo, de letras, aprenda como o Brasil profundo lendo romance. Isso aí não existe. Isso aí seria o equivalente a ler o Dom Casmurro para entender a alma feminina. Chega a ser uma galhofa, mas, enfim, eu queria juntar essas duas coisas. Eu queria que a universidade passasse a entender a cultura negra do ponto de vista da limitação branca e que a cultura negra passasse a entender a cultura branca muito além da questão da opressão. E aí sim, para que a gente consiga desenvolver um arcabouço que desmonte essa questão do racismo intelectual, que aí vai muito além da questão do racismo social que a gente conhece no Brasil. A gente tem no Brasil, na universidade, e o meu ponto é sempre a universidade, a minha obsessão é a universidade, não me interessa muito o que acontece no Big Brother. Eu acho que tem pessoas muito habilitadas, o pessoal dos estudos culturais fazem trabalhos magníficos sobre isso, mas eu me interesso por outros campos, e o campo que eu me interesso especificamente é o campo da intelectualidade na universidade. O que a gente tem que fazer para que as coisas quando cheguem a um estado insuportável, quando o racismo se torne uma guerra civil, a gente tenha, uma vez que as pessoas possam nos procurar, olha, o que a gente faz agora? O Brasil está corroído pela guerra civil étnica, e a gente tem as respostas, olha, a partir disso aqui nós podemos reconstruir o país, a partir desses pressupostos intelectuais e das nossas pesquisas, nossos saberes. Nós temos que oferecer resposta. O diagnóstico do racismo é importante, mas ele é muito insuficiente. Nós não podemos passar 300 anos no Brasil diagnosticando o racismo e como ele funciona. Nós temos que oferecer saídas. E dentro da minha limitadíssima contribuição, a minha saída é pela questão literária. Eu acho que a gente tem que entender essas obras negras, como objetos literários, e não mais como manifestações meramente antropológicas. E isso tem um preço, não é só positivo. O pessoal, quando chega nos eventos, o pessoal diz assim, isso aí nós vamos ganhar prêmio literário. Eu disse, sim, nós também vamos ser criticados. Estamos dispostos a sermos criticados como um autor qualquer? Aí eu tenho um episódio particular bastante doloroso, pelo visto ainda não. O meu episódio aconteceu ano passado, e parece que muita coisa... A maior parte das coisas não mudaram nesse campo. Nós ainda continuamos fazendo literatura negra quase como uma garantia de aplauso. Se nós formos criticados nos nossos textos ruins, nós usaremos a carta do racismo. E o que eu digo sobre isso é uma coisa muito óbvia. Infelizmente, para nós, a ruindade está em todas as cores. Os negros também escrevem textos ruins. E um crítico negro, quando encontrar um texto ruim, vai ter que apontar que esse texto é ruim. Não porque ele é negro e ele tem que apontar os erros dos negros, porque ele aponta os erros de todo mundo, inclusive tem que estar disposto a apontarem os erros dele também. Eu me lembro quando eu saí na literatura, já se vão 25 anos, meu primeiro livro de poesia era de poesia chamado Os Mortos. E aí uma professora minha levou o livro para um autor aqui gaúcho conhecido, chamado Charles Kiefer. E aí eu admirava muito ele, aí ele leu o livro por causa dela, e deu um recado para ela, assim, olha, esse rapaz aqui tem algum talento, mas ele
é muito prolixo, falou para ela. E ela me passou. E eu festejei semanas isso. E aí a minha tia disse assim, olha, acho que tem que procurar no dicionário, prolixo é uma coisa ruim. E eu disse para ela, não interessa, ele leu meu livro. Para mim, esse é o ponto fundamental, recuperar também essa dimensão. Existe uma trajetória de autor que é preciso ser feita, que é você escreve, você reescreve, você encontra um lugar para publicar, você publica, você recebe as críticas. Nem tudo aquilo que você escreveu vai ser brilhante. E mesmo grandes gênios como Drummond, por exemplo, quando eu digo isso nas aulas, o pessoal fica zangado, mas Drummond escreveu grandes porcarias. O que diferencia autores excepcionais de autores banais não é o fato de eles nunca terem produzido porcaria. Sempre pode, num momento ou outro, escrever uma bobagem. E acontece. O que diferencia, o que faz de Drummond não é que ele não tenha escrito porcaria, é que tenha escrito sucessivas coisas absolutamente brilhantes. Então, se eu aponto que algum livro de um autor negro é ruim, isso não proíbe que no futuro ele vire um grande autor negro, como Toni Morrison, como Ralph Ellison, como Machado, mas neste livro específico eu tenho que apontar o que ele fez. Se o que ele fez foi ruim, eu tenho que dizer que é ruim. Então, acho que o livro, meio que, de certa maneira, ele complementa o Estética e Raça, e de outra maneira ele destrói um pouco o Estética e Raça. Ele desfaz a celebração que o Estética e Raça meio que produziu, porque no Estética e Raça eu agredia bastante o cânone, as estruturas brancas, e no afromarxismo, acho que o primeiro... Oi? Não, estava só afromarxismo, estava só... Isso, o primeiro conto é ótimo. O primeiro texto, eu tento fazer um diagnóstico sobre os riscos da circulação, da melhoria da circulação dos trabalhos negros atuais. A gente melhorou muito, hoje tem grandes editoras publicando autores negros, hoje o status da literatura negra é invertido. Antes, quando eu comecei a trabalhar com isso, as pessoas achavam que o livro era ruim porque era escrito por uma pessoa negra. Hoje, ao contrário, elas consideram que o livro é bom, já de saída, porque foi escrito por uma pessoa negra, e isso já por si só é bom. E isso, para a literatura, é muito ruim, e para o autor é ainda pior. Porque não existe, no Brasil, comunidade mais importante, comunidade para quem é mais importante a questão do valor, que é a comunidade negra. Somos nós, os excluídos, durante tanto tempo, que temos que provar o nosso valor. E esse valor ele tem que ser provado com réguas absolutamente rigorosas, senão daqui a pouco, daqui a 2, 3 anos, vão dizer que tudo isso não passou de um surto, que na verdade a qualidade não estava conosco, e que a exclusão de décadas anteriores da literatura negra dos bancos escolares e da universidade era justificável do ponto de vista estético. Então essa é a minha luta, dizer que as coisas negras são boas esteticamente, e só esteticamente que me interessa, mesmo eu sendo um marxista. O pessoal diz assim, mas você é alguém ligado às questões sociais. E vou continuar sendo. Uma coisa é você batalhar para que todos tenham acesso a boa educação, a boa saúde, a uma moradia de qualidade. Isso é uma coisa. Outra, bem diferente, é dizer que uma vez que essas pessoas não tiveram acesso a essas coisas, vamos dar uns prêmios literários para elas e essas coisas vão estar resolvidas. Essa não é exatamente a minha proposta de sociedade brasileira para o futuro. Perfeito. E, assim, lendo o teu livro, né, percebe-se que a característica prolixa, ela persiste. E eu diria que ela persiste... Agora aqui, né, Ricardo? Agora aqui, eu falei 50 minutos na questão. Eu estava lembrando de uma entrevista com o Vali Salomão, que ele deu para o Jô Soares. O Jô Soares fez, parece que uma primeira pergunta, e ele foi... O Jô Soares não conseguiu falar mais, assim. É sensacional, sensacional. Não, a gente está na diversidade para conviver com tudo, né? Mas eu acho que esse caráter prolixo, ele aponta para muita coisa, né? A gente estava conversando antes, você falou do Fischer, que tinha dito que o teu Estética e Raça era um bang-bang, né? Que atirava para todos os lados. Aliás, eu vou deixar claro também aqui que o Fischer já deu entrevista aqui para a gente, então deixar o link dele aqui para vocês acessarem a conversa com ele. Mas eu acho que tem um rendimento bom, essa forma mais esparramada e mais caleidoscópica, eu diria assim, dos seus ensaios. Mas o livro parece, né, Luiz, assim, ainda ficando na parte estrutural do livro, que ele tem
dois momentos, pelo menos, né? Tem o momento das duas primeiras terças partes, eu diria assim, que são ensaios mais heteróclitos ali, que vão para vários temas, que discutem muito a questão da universidade e também aspectos teóricos, e mais ao fim, na terça parte final, pelo menos, entram em cena assim uma espécie de modelos de análise. Não sei se a intenção, obviamente, modelo é algo mecânico, né, de se falar, mas aplicações talvez também é mais mecânico ainda da tua discussão anterior, né? Como é que você pensou essa estrutura? Foi isso mesmo? Porque o Estética e Raça parece que tem uma estrutura um pouco parecida, né? Mas no final também aparecem as análises. Isso, não, exatamente, matou a charada, é exatamente isso. Antes, lembrar do Fischer, o Fischer foi meu orientador do primeiro pós-doc aqui na URGS, e eu cresci cercado dessas referências, e o Fischer é um exemplo importante disso, que o Fischer, ele tem livros sobre futebol, ele tem livros sobre canção, ele é um exímio conhecedor da literatura rio-grandense, uma enciclopédia ambulante, e ele transita nessas dicções de maneira muito natural. E eu cresci olhando isso, eu achava que assim é assim que tem que ser, o intelectual tem que ser capaz de produzir esse caleidoscópio, eu achei interessante. E você pegou bem, eu acho que é bem isso mesmo. O objetivo final, assim, grosso modo, é oferecer um modo de fazer a crítica. Eu tenho um aluno meu negro, que ele já é professor universitário e tal, e aí ele está fazendo um curso de especialização em literatura brasileira para virar crítico literário. Aí ele disse assim, como é que se vira crítico literário? Aí eu disse, bom, na verdade, isso é uma pergunta que grandes críticos literários tentaram responder e ficou pela metade, porque a verdade é que todo crítico literário vai criar um método de análise que ele é explicado por bases teóricas sólidas, na melhor das hipóteses, né? E evidentemente todo mundo tem a sua, tal. Sei lá, o sujeito vai mais para a escola materialista, ele pensa no Schwartz como o grande crítico, ele é um cara mais suave, assim, ele pensa mais no Antônio Cândido como um grande crítico, mas de qualquer maneira, ele não vai ser o Antônio Cândido, ele não vai ser o Schwartz. E isso, claro, como poderia ser, não existem dois dessas grandezas, mas assim, de qualquer maneira, ele vai fazer a sua crítica. E a sua crítica, ela tem muito de impressionismo. No Brasil, houve um combate muito grande à crítica impressionista, e eu acho que está certo, e eu, como materialista, claro que eu acho que está certo. Por outro lado, eu acho que existe uma fetichização da ideia de conhecimento específico na crítica literária. A crítica literária tem muito de olho. E olho, quando eu digo olho, existe um campo quase esotérico para se avaliar isso. Assim, é muito difícil você botar um aluno na universidade, fazer com que ele leia há 5, 6 anos todos os clássicos que interessam, pelo menos grande parte deles, coisas básicas em teoria literária, e aí, no final das contas, você vai ter um crítico. Não funciona assim. Por outro lado, todo trabalho crítico, ele observa algumas coisas comuns a quase tudo que é bom em crítica. Há um rigor que pode não parecer um rigor para quem lê a primeiros olhos, mas para quem lê diz, não, isso aqui parece meio superficial, parece meio arbitrário, mas isso aqui foi feito para parecer arbitrário. Seria como, grosso modo, comparando com arquitetura, você chega lá no MASP, e aí, se você é uma criança, se você é um neófito, você olha e diz assim, caramba, como é que isso aqui se sustenta, essa grande estrutura aqui, não tem como, isso aqui vai cair, esse vão aqui vai acabar gerando uma grande tragédia. Esse é o primeiro pensamento de quem não conhece a arquitetura, ou de quem está pensando no senso comum. Mesma coisa da crítica literária. Eu acho que existe, sim, uma tentativa, isso é técnica, né, de parecer que aquilo está ali por acidente, parecer que aquilo é simples. Mas ainda assim, é mecânico, sim. Eu sei que as pessoas torcem o nariz para isso, mas é um modo de fazer, sim. Eu acho que quando a gente tem uma crítica, a gente tem um serviço, a gente tem que prestar esse serviço. Você não pode chegar na padaria e aí encontrar o padeiro meio cansado de fazer pão, que brigou com a mulher, com o marido, que está meio desinteressado em fazer pão hoje, e hoje ele não vai servir, não vai fabricar o pão, não vai fazer, e você vai para casa sem pão. Isso não é muito razoável. Claro que no limite disso seria uma coisa da indústria cultural, você acaba mecanicizando, instrumentalizando em excesso, realmente. Por outro lado, eu acho que tem sim que ter essa função, as pessoas têm que sair dos livros com alguma coisa nas mãos para elas usarem em outro lugar. E claro,
esse aluno está fazendo essa disciplina comigo, e ele está vendo que, puxa, eu não vou encontrar uma receita para virar crítico, e não há livros que eu tenha que ler que me garantam que depois de lidos eu vou me tornar um crítico. Entretanto, há livros obrigatórios para que você leia, porque, assim, isso você não consegue ser um crítico. Então, é uma coisa muito cruel, porque é um caminho que você propõe, quase como uma formação analítica, do psicanalista, assim, o sujeito tem que ler um monte de coisa e, no final, nada é garantido. E na formação literária também, de crítico literário é isso. Você lê várias coisas e, no final, nada é garantido. Mas eu acho que o modelo do Estética e Raça, ele se replica, está totalmente certo nisso no afromarxismo, a despeito da minha vontade. Eu queria fazer outra coisa. E eu disse, eu não quero, em hipótese nenhuma, fazer o Estética e Raça 2. Só que, olhando bem, daria muito bem para colocar lá como título Estética e Raça 2, e eles dialogam, até porque a primeira leitora de todos os meus livros é a Fernanda, minha esposa. E aí ela diz, isso aqui você está maluco, isso aqui você vai tirar, você está doido, essa provocação é desnecessária. E eu me espanto muito, porque tem coisas que eu escrevo e acho que ela vai tirar. E ela não tira, e eu disse, você vai deixar eu publicar isso aqui? Ela disse, sim, isso aqui tá legal. Eu disse, mas isso aqui assim, é pesado e tal. Ela disse, bom, mas isso aqui é coerente. E às vezes eu me pego tentando imaginar o que ela, como censora, vai cortar e o que ela poderia deixar. E aí eu faço um exercício de pré-censura, que muitas das coisas que eu digo ficam mais perfurantes do que deveriam, só pela ideia de que, assim, de alguma maneira eu tenho que driblá-la, eu tenho que convencê-la depois como leitora, que ela é muito mais cruel como leitora do que eu. Então, antes de ir para o editor, passa por ela, assim, porque na figura não, porque na figura ela é minha editora e dona da editora, então só passa por ela. Mas na Sulina, para outras editoras, para a editora de cultura, por exemplo, ela vê primeiro e depois vai para os outros autores, os outros editores. Mas, de toda sorte, eu acho que é uma sequência e é uma coisa de manual mesmo. Eu tenho essa obsessão. Eu acho que as pessoas, o conhecimento tem que ser socializado na sua dimensão real mesmo. Tipo, não pode ser só no selo. Tem que ser na forma. O ideal é que todos nós soubéssemos fazer mesa, fazer cadeira, fazer casa, que a gente pudesse se libertar ao máximo de todas as formas de mediação com o mundo. Claro que isso é uma ilusão, isso é uma utopia, mas a gente vai tentando fazer a nossa parte. Mais uma vez falei demais. Eu quero que você fale demais mesmo. Viu, você trouxe a discussão aí da censura que a Fernanda faria aos teus textos, os cortes, né? Muitos deles por conta de uma virulência, né? De uma pegada mais provocativa, né? Que o seu texto pode trazer. Mas eu diria que também, além disso, isso é evidente, o livro inteiro é atravessado por isso, e é das formas pelas quais ele funciona, inclusive. Tem um arsenal que você carrega, ainda que você não fique citando autores, coisas desse tipo, mas tem um arsenal que eu acho que é uma espinha dorsal ali do seu livro, que é o pensamento marxista mesmo. Você traz algumas citações de Karl Marx e Bell Hooks, né, que é outra autora que está mais ou menos ali perto da metade do livro, que tem um longo ensaio dedicado não só a obra dela, eu diria, mas a forma como ela é recebida na academia brasileira. Eu acho que esse é um dos debates interessantes do seu livro. Então, você fornece, além dessa virulência, um rigor também. Eu acho que é pedagógico você trazer esses dois nomes, né, Marx e Bell Hooks, que são nomes que nunca deixaram de lado a atenção, e principalmente orientaram as suas obras todas pela atenção à teoria, né, a esse aspecto também. Talvez você pudesse comentar um pouco essa fusão de Marx e Hooks, que eu acho que fundem o afro e o marxismo teoricamente no seu livro, e também praticamente, obviamente, né? Eu acho incrível, assim, nos últimos anos, eu não sei precisar quando, mas pelo menos nos últimos 5 anos, o marxismo virou um tema proibido, especialmente nas rodas das minorias. Assim. Você não pode falar de marxismo. Aí as pessoas fazem uma ginástica. Este artigo surgiu num convite para uma revista acadêmica, a professora Regina Zilberman fez a menção, e aí eu disse assim, eu fui pesquisar coisas da Bell Hooks, e eu achei estranho que não havia quase nada falando da Bell Hooks como marxista. Isso é uma
uma repetição irritante para mim. Você procura lá Angela Davis, também não é marxista. Ninguém é marxista. É como se o marxismo fosse uma espécie de fase, de clima, de virose que os autores tiveram, e que depois sumiu e que não deixou nada. Isso me irritava de uma maneira profunda. E como eu tenho essa obsessão por falar de mortos, sempre que alguém morre, eu tenho essa sensação de que é uma boa oportunidade de fazer aí sim a sombra do cadáver, o exame do que a gente vai fazer com o legado que ele nos deixou aqui, que o cadáver nos deixou. E isso, para mim, é uma coisa importante. Eu tinha que, de alguma maneira, no alto da minha megalomania, salvar, garantir que o pedagogismo da Bell Hooks iria permanecer positivo e não ia se diluir desses fenômenos que nós conhecemos muito bem, daí não da universidade apenas, embora um pouco da universidade, mas da vida social, que é virar camiseta, que é se esvaziar pela erosão da repetição. Eu não queria isso. E aí eu estava obcecado muito com isso. E obcecado com Marx, porque é incrível que a gente fale de minoria e a gente fale hoje de Black Lives Matter, a gente fale de racismo estrutural, e as pessoas cada vez mais falam menos de Marx. Cada vez mais elas fingem que essas discussões aconteceram quase que alheias às decisões históricas que se baseavam em economia. É como se a gente tivesse um bando de brancos de um lado, um bando de pretos do outro, e por acaso um escravizou o outro e foi isso. E por acaso um libertou o outro e foi isso. Ou quando a gente não parte para aquelas interpretações individuais, aí você faz uma telenovela que mostra que tinha dois personagens, um branco e um negro, e eles conseguiam ir além da sua limitação temporal, porque isso é uma obsessão brasileira também. Os nossos grandes vultos literários, que fizeram grandes bobagens, a gente disse que eles tinham contradições, que eles eram homens de seu tempo, que eles não podiam pensar de maneira diferente. Embora na ficção, quando a gente vai retratá-los, a gente mostra uma série de elementos de pessoas que são completamente desconectadas do seu tempo e que conseguiram vencer o modo de pensar dominante da sua época. Então, isso me irritava. E eu, apesar de tudo, continuo confiando que o marxismo, como área, ele está muito aquém do que deveria ser para responder, oferecer uma resposta correta aos dramas da vida moderna, por assim dizer. Vamos lá, o termo moderno. Muito aquém. O nosso marxismo está muito, muito fraco ainda. Porém, contudo, a melhor maneira é juntar as duas coisas. Porque se o marxismo está muito fraco, e ele está muito branco, ele é muito eurocêntrico, ele é muito covarde, tudo isso é verdade. Por outro lado, nós temos que ter ferramentas para interpretar a sociedade, e o identitarismo não é uma delas. Eu não posso achar que existe alguma coisa que me ligue ao sujeito agora que aqui na frente da minha casa está fazendo um trabalho de reciclagem e a prefeitura de Porto Alegre dificulta esse trabalho em certo nível, porque mudou a disposição e agora não tem mais containers de material reciclado ao lado do orgânico, então tem que esperar um dia específico para colocar esse reciclado, então tudo isso causa transtorno. Eu não tenho como imaginar que entre nós dois exista um cordão umbilical indestituível, porque ele vai dizer, não, você está falando, está fazendo uma digressão muito interessante, com um sujeito interessante, num formato interessante, sexta-feira de tarde. Eu estou aqui catando latinha para conseguir ir de um dia ao outro. Em que mundo nós somos irmãos de cor, além da fantasia, do identitarismo, né? Não existe isso. Ele vai bater na minha cara, vai cuspir em mim se eu disser que nós somos irmãos. Por outro lado, eu acho que esse dispositivo de dizer eu não sou irmão dele porque a condição econômica dele é outra, também é uma armadilha. Primeiro, porque me deixa ser irmãos, e segundo, porque é mentira. E é mentira porque, fundamentalmente, eu sei que é da exploração dele que nasce a minha não exploração. Da mesma maneira que é da minha exploração em nível menor do que a dele, mas enorme, que nasce a boa vida de outras pessoas brancas, e assim a gente vai, e a exploração das mulheres em relação aos homens, e assim a gente vai indo. De toda sorte, a única maneira de resolver esse problema, para mim, é encarando a questão básica
de exploração. E isso a teoria marxista, a teoria materialista de uma maneira geral, não só o Marx, mas toda a tradição que a gente já acumulou, faz de maneira muito, muito importante. Nós temos que discutir, voltar a discutir para os negros a importância de dizer, temos um problema financeiro aqui. Isso é um problema financeiro e nós temos que resolver a partir do ponto de vista financeiro. Eu acho importante a gente botar a mão na consciência, dizer que nós vivemos um país racista, que o racismo é estrutural e que nós temos que educar nossas crianças, tudo certo. Mas nós temos que perguntar, esses dias tem uma foto, correu aí as redes sociais, que era a turma de magistrados, ia num concurso com cotas e não havia negros naquela foto. O que aconteceu com as cotas nos concursos públicos? No caso do concurso universitário, por exemplo, elas raramente são aplicadas, porque a lei diz que são 3 vagas. O concurso tem que ter 3 vagas. É muito raro, para não dizer raríssimo, você encontrar um concurso com 3 vagas para professor universitário. Você, em geral, você encontra uma e já é muito difícil. 2 é muito difícil. 3 é impossível. Então, nós temos, 10 anos depois da lei, nós temos um número muito reduzido de professores universitários negros. E professores universitários negros ganham mais do que professores não universitários. Então, nós temos um problema financeiro, econômico. Sempre quando a questão vira para discutir quem vai pegar uma fatia maior da pizza, a gente sai correndo. A gente está disposto a aceitar a discussão do ponto de vista identitário, que nós temos que amar os negros, amar o pessoal LGBT, amar os cadeirantes, amar nessa coisa etérea, mas eu estou interessado em fazer a discussão mais prática mesmo, que é assim, você não precisa amar, mas a gente vai ter que ter uma sociedade justa no sentido prático da coisa. Por isso que, aliás, o livro tem essa palavrinha que eu lutei para estar lá. Teoria literária prática, não é só para ficar no campo da pesquisa bibliográfica, ele precisa intervir no mundo real, e esse mundo real, para quem escreve, ele é muito parecido com o mundo prático, embora não seja um mundo prático. Pois é, você estava falando há pouco da uma espécie de limpeza do marxismo na Bell Hooks, e eu estava pensando que isso aconteceu, ou tem acontecido também com o Paulo Freire, né? Que, aliás, foi de predileção dela também, né? Então, total. Isso acontece... Deixa eu fazer um adendo aqui, eu esqueci. Quando eu fiz o sanduíche, a minha supervisora lá, a Bárbara Foley, a primeira coisa que ela perguntou para mim foi o que eu senti em relação ao Paulo Freire. E eu disse, não, pai, eu fiquei um tempão falando sobre o Paulo Freire, da importância dele e tal. E ela disse que é o único nome brasileiro que eu conheço de teórico, um marxista importante. E eu disse, caramba, olha... fazia muito tempo que eu não ouvi alguém dizer que Paulo Freire era marxista. Eu falei para ela isso, era 2015. E ela disse, como não? Eu disse, não, no Brasil existe pagamento. E nós ficamos conversando sobre pagamento. Isso que você fala é muito importante, porque Paulo Freire talvez seja um exemplo mais grotesco ainda desse crime, né? Porque assim, eu não quero que as pessoas saiam por aí distribuindo carteirinhas do Partido Comunista para os autores, não é isso, mas é uma questão de honestidade intelectual mesmo. As pessoas pertencem aos seus momentos históricos e os autores pertencem a escolas literárias, a escolas teóricas, e a gente precisa compreender essas escolas para que a gente entenda do que um está falando em relação ao objeto que nos parece comum, mas que nem sempre é comum. Eu sempre dou o exemplo de uma professora minha da idade da educação, fiz uma disciplina na época do mestrado, uma disciplina de educação. E aí, lá pelas tantas, ela fez uma prova, e aí ela perguntou o que era globalização. E eu saí dissertando, feito louco, sobre as questões da globalização, e sobre como a globalização... E aí ela colocou lá, tá ótimo, me deu a nota máxima. Só que quando eu comparei com os colegas, ela havia feito uma pergunta querendo saber sobre um autor específico, ela deu numa aula que eu não fui. E eu disse, pô, por que a senhora me deu essa nota alta sabendo que eu respondi errado? E ela disse, não respondi, não respondeu errado. Eu é que esqueci de colocar ali que era segundo autor tal. E se eu não coloquei que era segundo autor tal, eu não posso te avaliar da maneira como eu desejaria, só porque me interessa assim. Eu cometi o erro, então eu te avaliei a partir daquilo que eu tinha perguntado. E aquilo que eu perguntei, tu respondeu corretamente. Aí ela disse assim, nós não podemos sacrificar a semântica pelos erros de nossa sintaxe. Eu acho uma frase
sensacional. Não podemos sacrificar a semântica pelos erros de nossa sintaxe. Isso me marcou de maneira brutal, assim. Eu acho que é muito, muito, muito importante ter isso em mente. Assim. A gente tem que entender que os conceitos importam e eles têm peso. E as filiações dos autores, elas mudam completamente o que a gente pensa sobre um assunto. Se você pegar um texto, sei lá, vou radicalizar aqui, pegar um texto do Mussolini, por exemplo, e ele está falando sobre como cuidar de pacientes em estado terminal, se você souber que é do Mussolini o texto, é muito provável que você não possa levar a sério o que ele tem a dizer sobre isso. Então, acho que, para usar um exemplo grotesco, acho que basicamente é isso. Sim. Pois lendo as suas análises literárias, né, aparecem em vários momentos, assim, e de uma forma bem, bem sintética, né, Luiz, passagens que são dialéticas, né, que você faz e são passagens muito bonitas. Tem uma aqui, justamente, eu até tirei o óculos aqui para ler, eu vou ler só um trechinho de 20 linhas aqui, justamente no ensaio sobre Bell Hooks, né? Quando você está falando lá das potências dialéticas, e você faz esse tipo de análise. Tem um outro momento que, inclusive, já leva para o lado da tua biografia, que é quando você, por exemplo, mais lá no fim, faz uma relação entre as estruturas e na linha seguinte entram os teus pais. Então, assim, acho que é o penúltimo ensaio aqui. Então, tem esses momentos assim de grandeza dialética, eu diria, que são, inclusive, bastante bonitos, né? Aqui na página 55, né, você fala ali, você está falando das potências dialéticas, eu vou ler o trechinho, e te pedir para comentar, o fato de as produções de autoria negra serem tomadas como manifestações de identidades específicas, em contraste com identidades supostamente universais, não parece concernir aos autores negros e às autoras negras quando o assunto é processo criativo. Todavia, curiosamente, essa discussão passa a ter validade para autores e autoras negras quando percebem que pode haver repercussões comerciais eventualmente positivas pela publicização de uma ou outra perspectiva política. Esses efeitos demonstram que as estratégias de circulação das obras, de cunho estritamente comercial, já tomaram toda a extensão do campo estético e determinam agora não apenas o formato e o regime da exposição das obras, como também a independência intelectual dos autores e das autoras. E aí a passagem a qual me referia. Um dos efeitos disso é uma invisibilização do processo de criação literária negra em nome de uma alienação artística que faz parecer que o objeto artístico nasce junto com o artista negro. Assim, mostra-se uma falsificação da materialidade, o meio se apresenta como criador da obra e os artistas são recompensados somente como forma de incentivar seu comportamento social, de auxílio ao controle da circulação das obras que produziram, em um modelo que propõe colocar quem faz arte como responsável pelo controle de seus efeitos sociais. Essa domesticação dos poderes da arte tem a ver com uma disposição para a construção de uma invisibilidade artística, um gesto representativo de motivação política e de interesse social. Eu acho que é um momento grandioso aqui do ensaio, né, porque você traz esse aspecto da materialidade da produção artística, né? E isso acontece quando você também vai fazer as suas análises mais à frente, quando você fala de Lima Barreto, tal. Se pudesse comentar um pouco esse método, e aí o seguinte também, o seu livro tem um caráter de urgência, né, me parece, assim, de estar focado muito no presente, então você consegue fazer um tipo de discussão teórica aqui, que quando você vai ler lá o Roberto Schwartz, ele leva 70 páginas. Também tem esse lado da nossa velocidade, né, da nossa geração, você é mais novo que eu, mas essa velocidade mais própria de um tipo de discussão, mas eu acho que essa velocidade também tem a ver com o aspecto pedagógico, não? Eu acho total, e acho que também tem a coisa da irresponsabilidade. Esses dias eu vi, eu acho que foi o Pondé, no Jornal da Cultura, se não foi ele que me perdoe, mas era falando sobre as pessoas, quanto mais jovens elas são, mais inconsequentes e mais conscientes, ou conscientes não, mas iludidas a respeito do que sabem, elas são. Então, quando você é muito jovem, você acha que sabe tudo numa área, quando você fica mais velho, você fica com mais dúvidas
sobre aquele objeto. E eu digo assim, eu tendo a concordar em parte com isso, eu digo sim, é verdade, claro, óbvio, basta ver que os nossos alunos de graduação do primeiro semestre eles já cancelaram o Foucault, já cancelaram Hannah Arendt, já fizeram tudo por eles, isso realmente é fruto de ignorância. Por outro lado, eu acho que a gente vai envelhecendo, a gente vai ficando mais covarde. Isso é só ruim. A gente fica mais preocupado com o nosso sustento, com o nosso emprego, com as repercussões da vida, e a gente vai se acovardando. Isso também, então, para mim, é tão importante quanto a primeira parte. E, no caso específico de escrever em relação a esses monstros aí, vamos chamar esses grandes nomes, eu acho que nós temos, a única contribuição a dar é essa tendência desesperada a sair para a guerra. Porque não pode haver nenhuma contribuição num livro escrito por uma pessoa que tem 40, na época eu tinha 41, 42 anos, sobre um tema que milhares de pessoas já escreveram, se eu vou repetir com o mesmo tom as mesmas coisas. Porque fatalmente eles me ganham. Porque evidentemente que na erudição eles vão me ganhar, é evidentemente que no tom eles vão me ganhar, eles só não vão me ganhar na possibilidade de dizer as verdades absolutamente despreocupado com as amarras que nos trouxeram até aqui, porque as amarras que me trouxeram aqui são muito mínimas, muito mínimas. Eu não sou filho da burguesia, não sou branco, etc e tal. Então, assim, isso me dá certas liberdades, mesmo para criticar. Teve um colega meu, da professora universitária, que ele disse: eu não dou nenhuma nota baixa para nenhum aluno negro, porque eu acho que eu tenho uma dívida com eles. E eu digo: eu tenho que dar, porque eu não tenho dívida nenhuma com eles, e eu tenho que dizer para eles que isso aqui está ruim. Aí ele disse: não, mas vai da sua capacidade de interpretar o mundo. Eu disse: olha, eu já ganhei muita nota baixa. A Jane Marie, por exemplo, foi minha professora na Unicamp e me deu uma nota baixa. Foi uma das melhores notas baixas que eu tive na vida, porque foi uma nota baixa que eu conquistei. Foi super difícil tirar nota baixa com ela. Tive que ralar muito para chegar lá. O normal seria ter reprovado. É muito difícil, foi muito esforço, é uma cadeira difícil, é uma disciplina difícil, é um tema difícil. Então, essas coisas se misturam quando eu penso nessas análises. Esse é um ponto. Por isso que eu escrevo dessa forma assim, urgente. Eu acho que a contribuição que a gente tem que dar é essa, assim, muito próxima ao que a gente vive e, na verdade, quase que radical do que a gente é. Por outro lado, esses vários textos desse livro, eles foram produzidos aí com outro tipo de urgência, que é da sensação de que o meu objeto estava mudando muito rápido. Eu comecei a fazer um pós-doc na USP no começo da pandemia, não tinha pandemia ainda quando eu fui aceito, foi 2020, e a literatura negra era uma coisa. Os autores eram vistos de uma maneira, eram desprezados, desprezíveis, lixo do lixo. De repente, no meio do negócio, houve a pandemia, houve Black Lives Matter, os seus resquícios mais fortes, e houve o assédio das grandes editoras nesses autores e em relação a essa literatura. E aí mudou tudo. Aí o meu objeto, que era desprezível, que era ridículo, que não ganhava bolsa de estudo, que não ganhava atenção, mudou completamente. Uma das minhas analisadas, que era a Conceição Evaristo, quando eu comecei a analisar, era difícil conseguir os livros dela na minha cidade, em Porto Alegre. Quando eu, no meio da pesquisa, ela assumiu a cátedra da USP, então lá você tudo. Então, assim, tudo isso é muito difícil equalizar em relação ao pesquisador. O pesquisador escolhe o objeto pensando que o que ele vai dizer sobre o objeto vai pelo menos durar um pouquinho. Mas, no meu caso, antes da pesquisa acabar, tudo que eu tinha de dizer sobre o objeto já tinha mudado. Então, eu pensei assim, eu tenho que ser rápido na produção do diagnóstico para que justifique a minha pesquisa e o meu olhar. Eu não posso fazer aqui fazer uma pesquisa que descubra e simule problemas para que depois apresente soluções igualmente simuladas que não servem para nada. Eu vou ter que encarar um momento de virada. E esse era um momento muito importante. A literatura negra estava virando, e de fato virou, assim, uma outra coisa, e eu achava que eu tinha que fazer os meus chamamentos e os meus alertas. Por outro lado, esse trecho aí deixa muito claro um problema, para mim, central até hoje, assim, e vai continuar por algum tempo. Uma dificuldade muito grande de reconhecer que ser indivíduo não garante só coisas boas. Os negros, as negras,
e outras minorias também fazem isso, lutam muito por ser considerados seres humanos e por serem valorizados em sua especificidade. Eu sou uma pessoa, a Ana Gonçalves é outra pessoa, a Conceição Evaristo é outra pessoa, o Itamar Vieira Júnior é outra pessoa, a gente gosta de valorizar isso. Por outro lado, isso ataca a presunção de representatividade, porque se eu sou uma pessoa, como é que eu posso representar a literatura negra? E ataca a própria ideia de democratização do talento, que é um outro ponto importante que eu tento flertar, que é o seguinte, alguns autores negros que chegaram lá são muito talentosos, porque existem muitas pessoas negras talentosas, como existem muitas pessoas brancas talentosas. Isso a gente sabe. O problema é que existem muitas pessoas não talentosas negras e sim muitas pessoas não talentosas brancas. Esse é o problema. O que nós vamos fazer com isso? O autor que é negro, que é conceituado, que é um bom autor, esteticamente produz coisas interessantes, vai se deparar com essa realidade. Ele vai ter que postular um tipo muito perverso de insatisfação, que não é porque eu sou negro que eu estou aqui porque eu sou melhor do que os outros, brancos e negros. Só que isso, para ele, se assemelha muito a uma possibilidade de estabelecer um elitismo, de estabelecer uma diferença entre ele e os demais. E aí ele se camufla em relação a não ter uma simulação lá, a lá Baudrillard, assim, ele simula não ter algo que ele tem. O que ele tem? Talento que os outros não têm. É evidente, por exemplo, se a gente for um pouco honesto, é evidente que Conceição Evaristo está acima dos autores negros, como está acima de autores brancos. Ela é um dos grandes nomes. Se a gente sair da parte contemporânea, o pessoal não ficar bravo, você falou de mim, não falou do fulano. É evidente que Machado de Assis é o maior escritor que esse país já teve. É evidente, isso está no texto dele. Eu lamento muito se as pessoas queriam que ele fosse branco, mas ele era preto e era o maior escritor do país, até hoje. Lamento muito aos racistas. Porém, lamento muito também pelos meus companheiros e minhas companheiras negras que acham que ele era o maior escritor do país por ser negro. E não era o maior escritor por ser negro. Eu nem sei ainda quais são as relações da qualidade estética dele e a cor da pele. Eu não sei ainda. A gente teria que fazer um trabalho longo para ver se isso realmente aparece. O que me parece é que a gente abandonou um outro trabalho, que é o trabalho que a raça propõe, que o afromarxismo tenta impor, que é, em vez de ficar dizendo que existe uma relação entre o Machado ser preto e a qualidade dele, eu vou atacar o que eu conheço, a falta de relação entre a cor dos autores brancos e a qualidade que eles escrevem. Os autores brancos não precisam ser geniais para estar lá. A gente levou muito tempo para descobrir os autores brancos, os autores negros bons. E os autores brancos não precisaram de nada disso, por quê? Vamos atacar essa mediocridade aí. É mais lucrativa do ponto de vista crítico. Porém, do ponto de vista comercial, não é. Do ponto de vista comercial, a coisa é fazer a celebração de tudo que aparece, branco ou preto, dizendo que todo mundo tem qualidade. E isso é uma ilusão que só favorece as vendas. E às vezes nem as vendas. Né? Eu queria muito marcar esse problema. Os autores negros aparecem na cena e eles se sentem compelidos a expor o seu ponto de vista em relação ao fato de serem negros. Ok, uma vez ok, duas vezes ok, agora é sempre. Aí eles entram num ciclo vicioso que é assim, primeira entrevista, ser negro é importante, eu sou negro e tal. Segunda entrevista ser negro não é tão importante, isso é uma caixinha que eles colocam. Terceira entrevista eu acho que o racismo atrapalhou, eu não ganhei o prêmio A e o prêmio B por causa do racismo. Quarta entrevista estou lançando um livro e eu não quero que esse livro seja visto como autoria negra, eu quero que ele seja visto como autoria e ponto. E é assim, volta e fica preso nisso. E, esteticamente, as pessoas não estão evoluindo. E isso é um problemão, porque são pessoas que têm muito talento mesmo, talento a fazer coisas incríveis, mas que estão presas na ideia de intervenção da recepção. Elas precisam aparecer como autores negros em conflito com a sua identidade negra, o que é uma coisa bizarra, né? Porque, assim, você não pode chegar para um autor da comunidade judaica e perguntar como é que ele se relaciona, como é que ele se vê como judeu ou como não judeu. Isso é ridículo.
Isso é absurdo, assim, isso é típico daquelas entrevistas dos anos 70 com o Philip Roth. Isso não cabe em 2023 já. A discussão devia ser outra, devia ser de que maneira a sua tradição, a tradição da literatura opera problemas e como você desmonta esteticamente, porque é o que nos interessa. Não nos interessa, do ponto de vista estético, se o sujeito anda no seu condomínio sem ser importunado pelas seguranças ou ele não anda. Embora, quando o autor é negro, quando a autora é negra, a gente sempre direciona a entrevista e a abordagem da obra por esse lado. Então, eu queria desfazer assim, essa conexão que une essas duas coisas. Eu queria cortar esse fio aí, dizer assim, não, olha só, não é assim que funciona. As pessoas têm que ter uma identidade de escritor e de escritora, que não é a identidade de escritor negro, nem de escritor branco, nem de escritor qualquer um dos predicativos. É uma identidade interna, de choque, de conflito, e eu não consigo mais ver vazão para esse conflito, o conflito da coisa literária em si. Esses dias dizia assim, eu passei 5 dias tentando pensar no nome, o nome do personagem era Souza, mas eu achava que Souza não ficava bem, eu pensei no nome de Homem Traído, e aí cheguei à conclusão de que seria Abigail. Abigail é o nome de Homem Traído, mas alguém disse que Abigail é o nome de mulher, e aí eu resolvi fazer um outro livro sobre essas questões de gênero. Essa discussão eu queria ver. E essa discussão, ela pode ser feita. Ela não é maior nem menor do que a discussão que se faz atualmente, mas eu acho que a gente já teve demais. Eu acho que a gente teve demais a discussão sobre como o autor e a autora negra se veem em relação ao mundo branco. E aí começa aquelas discussões, outros desdobramentos igualmente estéreis, que assim, nós temos que ocupar todos os espaços, em todos os lugares. Mas a maior parte não. Todos os autores negros que estão em grandes editoras têm como editores pessoas brancas. Então, assim, é uma discussão ridícula, porque do ponto de vista da representatividade, esse é um sonho que nem se persegue. Se nós estivéssemos realmente preocupados com a questão racial, nenhum autor negro estava publicando em editoras brancas, nenhum. A gente ia fazer um grande movimento dizendo, queremos agora que os autores negros iam dizer, nós queremos ser editados por pessoas negras, em cargos de comando. Tá? Não se faz isso. E, aliás, nem acho que se deva fazer. Acho que a vida segue seu curso e todos nós temos nossas demandas. Mas recai sobre o autor, sobre o indivíduo, pessoa física, uma discussão que o atrapalha no que ele realmente deveria fazer. Fornecer livros onde essas questões apareçam de forma estética, que não é o tema. Aí eu não tenho nada a ver com a pergunta, mas eu já vou achar que é o seguinte, a nossa obsessão pelo tema. O sujeito faz um livro e eu pergunto, de que é o livro? Aí eu digo, o livro é sobre uma moça que pegou ônibus e foi abusada sexualmente. Tá, legal. Aí eu faço uma celebração desse livro, porque o tema é bom. Aí eu faço um outro livro. Eu acho que nesse livro aí que fez muito sucesso, eu não botei uma outra questão, que era a questão dos negros que eram abordados pela polícia de maneira injusta. Agora eu fiz um livro sobre os negros que são abordados de maneira injusta. Legal, as duas coisas são interessantes, mas estamos falando de tema, não estamos falando da literatura. A literatura é além do tema. O tema não pode ser o esgotamento da literatura. Senão a gente pega o Shakespeare lá e a gente vai dizer o quê? Menino mimado não quer que a mãe case de novo e resolve vingar a morte do pai? Esse enredo é banal. Aliás, todos os enredos que eu conheço de literatura são todos banais, de livros maravilhosos. É o como que interessa. É como que essa história se resolve do ponto de vista linguístico. E isso nos foi tirado, nos foi sequestrado. Hoje, autores negros só têm importância pelo tema, do que eles vão falar, não como eles vão falar. E isso é uma armadilha que nós temos que destruir assim, com urgência, sob pena de a gente não conseguir ir além dos livros produzidos ano após ano para dar resposta ao mal-estar branco, não ao mal-estar negro, que dá dinheiro para autores negros. Então, a gente fica nessa coisinha, a gente está negociando a nossa identidade, quando a gente deveria pensar que a identidade de autor e de autora é muito mais complexa do que isso. Vai muito além de dar respostas para pessoas que sempre tiveram as respostas. Sempre tiveram. Porque é estranho isso.
Você não aprendeu sobre Brasil com Machado, você não aprendeu sobre Brasil com Graciliano, você não aprendeu sobre Brasil com Érico Veríssimo, você não aprendeu sobre Brasil com Clarice Lispector, nem com Maria Firmina, nem com Alta de Souza, nem com Guimarães Rosa. Mas você vai aprender sobre o Brasil com literatura contemporânea, é preciso dizer, no mínimo uma ingenuidade incrível achar que os nossos agressores estão realmente fazendo o que estão fazendo porque não estão bem informados sobre as condições de vida que nós temos. Isso é uma ingenuidade atroz. Eu acho que, de uma maneira muito, muito nervosa, eu tento enfrentar essas coisas. Eu acho que assim, não vai ser com prêmio literário e nem com identitarismo que a gente vai resolver esse problema. Pelo menos não contem comigo para isso. Não que a minha participação fosse muito importante, mas de antemão não contem, né? Sempre há uma importância. É o seguinte, você falou aí Você começou falando, né, Luiz, de como o seu objeto foi mudando ali à luz do dia, né? E eu trabalho com literatura africana há um tempo já, pesquisando recepção no Brasil, principalmente, e até 5 anos atrás, literaturas africanas era Mia Couto, aquela coisa. Hoje é Chimamanda Adichie, todo mundo indo para cima, e essa ideia de África enquanto diáspora também, então isso está mudando assim muito muito rapidamente também. Então são esses objetos vivos, né, no fim das contas, que nos interessam. Mas você falou agora há pouco também de uma maneira nervosa, né? Você falou que tem essa maneira nervosa e isso aparece no teu livro, a gente já mencionou isso aqui um pouco, mas você está comprando, talvez, assim, você está se impondo uma dificuldade que é dupla, no fim das contas. Quando você fala de afromarxismo, você quer trazer a discussão antirracista para o marxismo e quer trazer o marxismo para, né, para a discussão do racismo. Me parece o mesmo dilema de quando se fala em feminismo negro ou quando se tenta pensar as perspectivas do pensamento indígena com o marxismo, algo que, inclusive, é até mais raro, né? Assim, tem a experiência lá do Mariátegui, por exemplo, tem a experiência mais recente do governo do Evo Morales na Bolívia, que fizeram um pouco essas aproximações, mas essa cópula de marxismo e aspecto afro, né, que você coloca, inclusive, você faz uma definição do termo afro aqui, né? Você diz, o sufixo afro presente no título se refere não às supostas origens das minhas reflexões, mas às origens presumidas de uma pessoa negra no Brasil. Como é que você se impõe esse trabalho que é tão complicado, que é tão difícil, né? E engraçado que no teu livro tem umas passagens, principalmente em notas, assim, que você aponta perseguições que aconteceram às suas intervenções intelectuais, públicas, aqui e ali, né? Fala um pouco desse percurso seu, como é que você chegou nisso e como é que você está... Eu apoio dos dois lados, Ricardo, é uma coisa incrível, eu apoio dos marxistas que acham que não se deve falar de questão étnica, eu apoio do pessoal da questão dos identitarismos, que acham que eu estou com algum plano maquiavélico para evitar a ascensão econômica dos negros. Eu apoio dos dois lados, de dois seria pouco, né? Apoio de todos. E sobre essa coisa das notas, eu aprendi com a Bárbara Foley que as notas podem dizer mais sobre o texto do que sobre o tema, do que o texto em si, que as notas podem ser um dispositivo mais interessante ainda que o texto, que você pode fazer quase um livro paralelo com as notas. E eu adorei isso daí, e isso eu tento usar assim. Então, as minhas notas nunca são expressíveis para poder entender mais ou menos o que eu penso. E sobre as perseguições, é muito complicado, porque assim, nós não temos no Brasil um marxismo que possa se dar ao luxo de sobreviver sem a mão da burguesia. Você tem grandes marxistas que são rentistas, grandes professores universitários que se dizem marxistas, mas que são da elite, são filhos da elite, são netos da elite, são, em ampla medida, são bisavós do regime escravocrata, que se beneficiam dos lucros das terras que os seus bisavós tiveram, onde eles tiveram escravos. Então, assim, tudo isso é muito complicado.
E existe um modelo de ocupação negra na academia que ele é muito vinculado à ideia da necessidade de fazer acordos. E eu acho que uma coisa é o acordo do convívio, uma coisa é o acordo do bom dia, do boa tarde, a civilidade, eu acho isso muito importante, tem que ficar marcado. Outra coisa é o acordo, aquela coisa freiriana, não freiriana do Paulo Freire, a freiriana do Gilberto, que é a acomodação. Nós vamos continuar com a senzala, vamos continuar com a Casa Grande, a diferença é que a gente vai colocar um ar-condicionado na senzala e a condição deles vai mudar. Este é um problema da academia, e esses bloqueios todos começam na academia e depois se espraem para as múltiplas áreas. Ainda hoje recebi uma confirmação de um bloqueio. Vou tentar ser muito breve nessa discussão. Fiz um texto chamado para um livro e fiz a apresentação desse livro. E o livro saiu o ano passado sem apresentação. Eu achei estranhíssimo, mas a pessoa que me convidou disse, olha, houve um erro na gráfica. Eu disse, bom, então na segunda edição vamos colocar. E hoje, por acaso, me enviaram o expediente dessa iniciativa editorial, e a coordenadora desse projeto é uma pessoa que é amplamente contrária às ideias marxistas e fez esse bloqueio de maneira muito, muito, muito clara e muito evidente. Isso não se esgota no fim da gestão do Bolsonaro. Nós temos um anti-intelectualismo forte no Brasil, e figuras anti-intelectuais estão ocupando espaços em instituições que deveriam ser intelectualizadas, instituições do livro, instituições da universidade. Isso só por si só já seria um problema. E temos também pessoas antimarxistas dentro de uma ideia de que o marxismo vai balançar as bases da sociedade, nós vamos ruir com o comunismo, e esse delírio todo, essa esquizofrenia conceitual está também nas universidades nesses setores. Então, assim, esses setores fazem seus bloqueios, isso é líquido e certo, eu nem reclamo. O que eu reclamo é que a gente precisa aprender a negociar. E negociar, como eu disse antes, não é acomodar. Negociar é dizer, eu queria uma legislação do aborto que permitisse que todas as mulheres abortassem se elas quisessem. Aí uma outra pessoa diz, não, isso é demais, eu não quero. Vamos dar o meio termo. Aí chegou o seu meio termo. Olha, é permitido aborto nessas situações. Isso é uma negociação. Isso é uma negociação. Agora, o que acontece na questão negra no Brasil não é negociação. Nós não temos uma negociação. Nós não temos no marxismo, em relação ao marxismo, por exemplo, na academia, nós não temos uma presença negra suficiente para dirigir os rumos dessa literatura negra e a pesquisa dessa literatura negra. Nós temos brancos nas comissões de pesquisa, nós temos brancos nas grandes editoras, nós temos brancos como capistas de livros, nós temos brancos determinando em todo lugar a forma dos nossos pensamentos. Todos os lugares. Nós temos dificuldade muito grande de se livrar disso. Então, quando a gente faz um enfrentamento um pouquinho, não precisa ser muito, mas um pouquinho mais contundente disso, rapidamente as forças se levantam, vou lá dizer, vou usar as palavras lá do Jânio, forças ocultas, né, se levantam para bloquear esses ajustes. E tudo bem, assim sempre foi, sempre será, ok, eu aceito. O problema é que essas forças estão sufocando o pensamento estético negro. E aí se torna mais grave para mim do que só sufocar o Maurício. Maurício não importa, um sujeito sem importância coletiva, um indivíduo apenas. Ok, mas o pensamento negro estético não pode ser calado. A gente não pode levar essas produções negras para o pântano da esterilidade só porque nós não gostamos do Maurício, porque nós temos medo do que esses autores podem fazer. Nós temos que ter, desde já, isso está caindo de maduro, pessoas negras comprometidas com a estética negra, isso significa com um ideal estético de qualidade, não com aquelas coisas terríveis que tem hoje nos projetos, que assim, quantas pessoas vão ser beneficiadas desse projeto? Aí o cara coloca 50 pessoas. Não pode ser isso. Do ponto de vista estético, então, às vezes a gente não consegue, se a gente faz um crivo estético, achar 3 pessoas no projeto. Mas é porque você está usando um crivo estético. É assim que funciona a parte estética.
Às vezes, a parte estética demora muito tempo. A gente leva muito tempo para fazer as coisas, porque esteticamente as coisas demoram. Mas nós temos que garantir a sobrevivência disso. O que está acontecendo hoje no Brasil é um novo tipo de extermínio. Da mesma maneira como a gente fala do epissemicídio, que a grande Sueli Carneiro falou do epissemicídio, e que a gente fala do genocídio negro por causa do Abdias, a gente tem que falar do que está acontecendo hoje em relação à estética negra. Estes autores estão sendo convencidos e compelidos a escrever livros anódinos, como era a literatura até eles chegarem, para que esses livros se encaixem num roteiro de domesticação e apropriação que sirva para as editoras poderem ter o seu sustento. E eu não estou falando de crime aqui, do ponto de vista jurídico, estou falando de crime do ponto de vista estético. Escrever obras para vender em escola tem um preço. Essas obras são domesticadas, esses personagens são absolutamente tutelados, eles dizem o que eles devem dizer, eles se movimentam como eles devem se movimentar, e isso é ruim para a literatura. Eu lamento muito, assim, é muito triste que a gente tenha que dizer isso, mas assim, existe um período de crise. Este é um período de crise, gerado pela excessiva atenção e necessidade em relação à literatura negra. Que bom que agora os autores podem publicar em todas as editoras, está maravilhoso isso, mas nós temos que estar atentos com o sufocamento estético dessas produções. Esses autores não têm responsabilidade solitária, eles não são só, não é só a eles que cabe decidir se eles vão escrever um romance assim ou assado, é a todos nós que sustentamos moralmente, esteticamente, socialmente os escritores. E nós precisamos ficar alertas, porque quando essa onda passar e quando eles forem desidratados de tudo aquilo que eles tinham de importante, que é um talento real, eu reafirmo aqui, talento real, quem vai estar lá para protegê-los? Quem estava lá quando grandes vultos, no futebol já aconteceu isso, grandes vultos negros foram desidratados de toda a sua capacidade criativa e depois ficaram na rua da amargura, por assim dizer. Quem estava lá? Era a comunidade negra. Esses autores, esses personagens foram para o morro, para as ruas, dependeram da ajuda, e assim, nós temos que estar atentos a isso, porque isso que estão fazendo, e não estão fazendo assim teoria da conspiração, isso faz parte do mercado. O mercado é assim, só que o mercado é mais perigoso para aqueles que acabaram de entrar nele, e é muito mais perigoso para aqueles que valem alguma coisa, e essa literatura vale muito. Então, eu tenho como crítico preservar o valor, eu tento preservar o valor a despeito das vontades aí dos donos das chaves, dos portões que abrem as portas do conforto. E isso é uma coisa que me cobra muito, assim, eu já, várias vezes eu me pergunto, será que vale a pena? Não, porque ninguém me pediu. Se alguém tivesse me pedido, Maurício, faça isso na comunidade negra, tudo bem, mas ninguém me pediu. Eu faço o que eu acho importante. Então, eu fico pensando, será que vale a pena? Será que tudo isso vale? Mas aí, quando eu encontro a literatura negra de qualidade, eu me lembro, sim, é por isso. É para evitar que um dia aconteça o que aconteceu com vários autores negros de qualidade que não chegaram até mim. E evitar que isso aconteça com outras pessoas. Que daqui a 20, 30 anos alguém diga assim, puxa, não imaginava que tinha esse autor aqui negro, ninguém me falou. Alguém pode dizer, olha, mas lá no Estética e Raça o Luiz tinha falado, você que não leu. Então, é um pouco nesse sentido. Sim. Até me identifiquei com essa coisa do fazer valer a pena, pensando no próprio programa aqui que a gente está fazendo, que dá um trabalho cão, né? E a tua entrevista, que a tua conversa comigo está sendo muito boa para o canal também. Eu acho que sobre o afromarxismo, aliás, a gente vai deixar o link para as pessoas adquirirem o livro na descrição do vídeo, né? A gente sempre faz isso também aqui no canal, porque a gente quer também que as pessoas tenham a mesma experiência de leitura que a gente tem aqui, né? Então, ou outras experiências de leitura, claro, mas que possam ter acesso a essas obras que a gente está construindo enquanto acervo aqui também. Acho que para a gente ir fechando, Luiz, não sei se você quiser falar mais coisas, fica à vontade, mas eu queria te perguntar uma coisa que é o seguinte, no texto de apresentação ao livro aqui, você escreveu que toda vez que você termina um livro, você tem a sensação que vai ter que escrever outro livro sobre o mesmo tema. Como é que está essa sensação aí?
Agora, cansada de ficar só mandando eu escrever as coisas que ela... mandando eu desescrever aquilo que ela não queria que eu tivesse escrito, a Fernanda subiu um outro nível no processo de colonização na minha cabeça. Ela propôs, eu aceitei, que a gente fizesse um livro juntos sobre literatura negra nos Estados Unidos. A gente vai escrever sobre autores americanos, norte-americanos, afro-americanos, para ser mais exato, e aí a gente está produzindo esse livro, o que é uma experiência muito diferente, assim, tanto para mim quanto para ela. Escrever a quatro mãos é muito, muito, muito diferente. E aí, mas a coisa interessante é que eu tenho a sensação de que não só eu tenho que escrever um outro livro, como enquanto eu estou escrevendo com ela esse Literatura Negra nos Estados Unidos, já me ocorreu que eu vou ter que fazer um outro livro sobre o Ralph Ellison. Então, assim, é um labirinto do qual eu não vou sair nunca mais. Toda vez que eu termino um livro, eu tenho a sensação de que, olha, isso aqui ficou por dizer. Claro, isso é uma sensação que todos os autores têm, é normal, mas é uma coisa muito angustiante, porque eu queria, juro, do auge da minha ingenuidade psicanalítica, eu queria, uma vez, pelo menos, terminar uma coisa, dizer assim, isso está resolvido, vamos seguir, qualquer coisa, fosse o campeonato de 2005, que foi roubado pelo Corinthians, do meu Internacional, qualquer coisa, fosse uma partida de botão, terminar e essas coisas tivessem acabado em si mesmo. Eu acho que não vai acontecer e a literatura não permite isso e a crítica muito menos. Então, termino um livro, tenho a sensação de que eu vou ter que escrever sobre isso e eu acho que essa é uma sensação, embora seja muito angustiante, é uma sensação muito positiva, porque pelo menos nos mantém em contato com isso, que você falou aí de fazer o programa. Eu sei que todas as iniciativas, e isso também é uma coisa que eu queria muito marcar para as pessoas que eventualmente assistirem isso aqui. Eu sei que é muito mais fácil da Ibope e incentivar coisas que já venham prontas, vindas especialmente de outros lugares que não da cultura. O que eu quero dizer com isso? Quando você tem dinheiro para fazer um projeto, muito dinheiro, se é um banco financiando seu projeto, se você tem uma equipe com 15, 30 pessoas fazendo, esse projeto fica legal, fica zero bala. E é muito mais fácil para você que está aí assistindo, está aí, apoiar esse projeto, ouvir esse podcast, ler esse livro. Tudo que é muito bem feito é muito mais fácil de... Mas é preciso que a gente se pergunte como que se chega a um produto bem feito sobre todos os aspectos. Sobre todos os aspectos. Como é que o livro que você está lendo é tão bem diagramado, ele é tão bem revisado, ele é tão bem impresso? Como é que essa editora chegou a ter a melhor gráfica, o melhor papel, o melhor revisor, o melhor capista, e está em todos os lugares que você vai, tem essa distribuição? E como é que, mesmo com tudo isso, ela consegue colocar o preço do livro a um preço acessível para você? É preciso que você se faça a pergunta. Por que as coisas artesanais, por que o que você está assistindo agora, por exemplo, é tão difícil de você encontrar e achar, e tão difícil do Ricardo fazer, e por que as outras coisas não são? E isso é a chave da interpretação do mundo. É você entender que existem coisas que as pessoas querem que você veja, e existem coisas que as pessoas não querem que você veja. Tem livros que as pessoas querem que você leia, e elas investem dinheiro para que vocês leiam esse livro, e sim livros que elas não querem que você leia. Então, elas não só não investem dinheiro para que você não leia, para que você não veja por aí esse livro, como eles investem dinheiro para que outras pessoas garantam que isso não vai acontecer. Então, não name names, mas prestem bem atenção nas coisas artesanais e nas coisas independentes de fato. Nessas coisas independentes que está o mais importante para a gente conseguir fazer um mundo melhor, que são coisas que fogem desse roteiro aí, bem organizado, bem arquitetado de indústria cultural, que nos trouxe até aqui, porque não se enganem, a indústria cultural é prima irmã de todas as coisas que nós não gostamos, do racismo, do machismo, de tudo que vocês podem imaginar de ruim, a indústria cultural está junto com ela. Mas é que às vezes a indústria cultural faz uns acenos, tem um filme legal que me ajudou, não sei o quê. Sim, beleza, ele ajudou. Mas para ser feito esse filme, pesquisa um pouquinho sobre quem é o estúdio que financiou, da onde vem esse dinheiro, para onde vai esse dinheiro, seu ingresso que você pagou tanto vai ser revertido para quem, que produção isso vai financiar depois, e o que está acontecendo com as outras atividades
artísticas que não recebem a mesma atenção que essa, porque, afinal de contas, você está muito preocupado em ir ver o filme blockbuster, porque agora tem atores negros, mas você não vai à peça de teatro com atores negros, você não participa de coisas que tenham realmente necessidade de participação e que não contam com essa adesão econômica fácil e que estão desgastando as pessoas que estão fazendo. Eu acho que não só a ti, Ricardo, mas a todos nós que trabalhamos assim, no árduo da coisa, eu acho que é muito importante esse alerta. Assim, metade a gente faz por nós, porque a gente faz, a gente gosta de fazer, a gente tem que fazer. Mas a outra metade é sim pelos outros. E os outros têm que pensar que talvez o mundo, que já é ruim, fosse muito pior se não tivesse pessoas malucas, doidas e com um nível de sonho muito além do recomendável no nosso mundo terrível. Acho que é isso. Nível de sonho, bem legal isso. É. Você falou da Fernanda, eu até ia chamar a Fernanda Bastos, né? Até ia chamá-la aqui, mas eu não tenho o último livro dela. Eu li o Dessa Cor, a gente trocou aí quando eu estive em Porto Alegre, naquele congresso da URGS de poesia, acho que foi 2018. Isso do Guto, me lembro. E aí ali a gente trocou os livros. Mas não, o livro a gente manda, dela eu ainda vou adquirir ainda. A gente manda, não te preocupe. Daí vou conversar com ela também. Maravilha, obrigado, Luiz, foi perfeito. E até semana que vem, gente, com mais outro livro. Até lá. Tchau, gente.